Irmãos, nós vamos nos colocar de pé para a leitura e nós vamos orar antes de lermos a palavra. E após, irmãos, eu quero cantar um hino. Nós vamos fechar nossos olhos. Santo Deus eterno Pai, tão quanto esta plataforma é um lugar preparado para a pregação da Tua palavra, e ela não tem poder sobre o pregador, assim também o microfone é preparado para ser apresentado a palavra, mas ele não tem poder sobre o pregador. Assim eu me entrego em Tua presença, sou apenas um instrumento em Tuas mãos, Senhor. Eu necessito de Ti, nós necessitamos de Ti, pois o Senhor nos amou primeiro e viu este culto antes da fundação do mundo. Nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 29. Nosso título nesta noite é Visão Espiritual, se assim Deus nos permitir. Parece um tanto desconecto só ler o versículo 29, mas creio que Deus vai dar a graça. Disse-lhe Jesus, palavra de Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Ali, Jesus referiu a visão natural. E muitos criticam Tomé, porque ficou com a fama, né? Fé São Tomé, ver para crer. Mas aquele momento ali saiu uma bem-aventurança para nós de hoje, para você, para essa igreja de Campo Grande, que diz assim: bem-aventurados os que não viram e creram. Você crê? Aleluia! Então nós somos bem-aventurados. Vamos cantar, pode se sentar, igreja. Lá maior, no olhar de Jesus. No olhar de Jesus sinto paz. No olhar de Jesus sinto amor. Seu olhar é mais puro do que a linda flor. É por isso que eu canto assim. O olhar de Jesus, cante. O olhar de Jesus me faz chorar, pois um dia Cristo me amou. Com seu meigo olhar Ele me perdoou. É por isso que eu canto assim. No olhar de Jesus vejo luz. No olhar de Jesus vejo a cruz, onde Ele morreu para me libertar. É por isso que eu canto assim. O olhar de Jesus me faz chorar, pois um dia Cristo me amou. Com seu meigo olhar Ele me perdoou. É por isso que eu canto assim. Novamente. Com seu meigo olhar Ele me perdoou. É por isso que eu canto assim. É por isso que vivemos assim. É por isso que cremos assim.
O olhar. Às vezes, para olhar uma pessoa na rua, nós podemos julgá-lo e falar, não tem jeito. Ou até mesmo no espelho, quando nós olhamos pelos olhos naturais, você olha para você que ninguém conhece melhor do que você mesmo. Você fala, para você não tem jeito. Mas quando você abre os olhos espirituais, quando você vê a sua alma, você fala, o homem não tem, mas Cristo predestinou um jeito. No olhar de Jesus, Ele te deu paz, Ele te deu amor. Pelo sangue do Calvário, Ele nos salvou, Ele nos perdoou, Ele nos comprou, e Ele nos levará para o arrebatamento. Voltando aqui atrás, no decorrer da história do Senhor Jesus Cristo na terra, eu quero abrir a Bíblia aqui, para quem quer anotar, em Mateus 21, e ler vagarosamente, para nós pegarmos alguns detalhes. Uma pequena história que há várias maneiras de olhar e tirar lição. Começa assim: e quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes, uma ordem de Jesus: ide à aldeia que está de frente de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho. Com ela desprendei-o-a e trazei-mos. Traga lá o jumentinho e a jumentinha. Se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa-lhes e logo os enviará. O título: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O que nós podemos, a maneira de nós olharmos naquela entrada de Jesus? Conta-se uma parábola que o jumentinho e a sua mãe chegou ali, nunca tinha chegado em Jerusalém, então montou aquele homem nele, e na sua mãe foi as cargas. E quando o jumentinho foi chegando ali na entrada de Jerusalém, havia uma multidão. O que eles gritavam? Quem sabe? Hosana! Hosana ao Rei dos Reis, não é verdade? À primeira vista, o jumentinho falou, meu Deus, esse povo me ama demais. Olha a festa que eles estão fazendo para mim. É uma maneira de ver a história. E quando ele foi entrando ali, jogaram lençóis, pegaram as palmeiras, fizeram sombra para ele, e aquilo subiu a cabeça dele. E ele voltou para casa, mãe, nunca me deram tanto valor como naquele lugar. E a mãe bem sábia, já tinha mais experiência com a visão espiritual, falou para ele, olha, não era você não. Mãe, mas o meu momento de glória, a senhora vem falar que não era eu? Não era você, jumentinho. Era quem estava em você. Ô irmão, aí eu coloquei eu no lugar. Esse abraço de Deus abençoe. Esta palavra para nós. Temos um lugar para congregarmos. Não é eu, jumentinho. É Cristo que habita em mim. É Cristo que habita nesta igreja, que te faz sentar em alturas celestiais em Cristo Jesus. A sua mãe ativou o seu olhar espiritual. E tantos ali gritavam, batiam palmas, Hosana, Hosana. Outra maneira de olharmos essa história. Vamos refletir em outro ponto agora. Vamos voltar o foco para Jesus Cristo. 2 semanas depois, aproximadamente, faziam a grande maioria parte daqueles que gritavam, crucifica-o. Tremendo, né? Os mesmos que gritavam, Hosana, que faziam sombra, que cuidavam, gritavam, crucifica-o. Até chegar no Calvário. Irmão, isso nos dá lição. Não somos nós, é Cristo em nós, a esperança da glória. Um amor tão tremendo, de ser o Rei dos Reis, fazer carne, habitar entre nós, passar por tudo aquilo, curar, multiplicar peixe, pão, e ser crucificado por mim e por você.
Isso tem que te reanimar. Não há situação mais difícil que te vai fazer parar de crer em nome do Senhor Jesus. Pois a maior dor, o maior problema, Ele levou para nós naquele dia no Calvário. Isso te dá coragem de continuar? Então diga um amém bem forte. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aí nós vamos para o princípio e o fim da dispensação gentia. Parágrafo 64, Parágrafo 33. Aqui há muitos dias atrás, eu estava lendo ali dentro, na sala, e eu simplesmente tive que sentar e chorar como uma criança. O profeta lendo a Bíblia. Quantos de nós têm chorado lendo a Bíblia? Eu me levantei e andei de volta na cadeira, coloquei minha mão sobre a cadeira, olhei para a minha Bíblia novamente e eu simplesmente chorei. Fui em volta da cadeira novamente, olhei para ela novamente, eu pensei, ó Deus, ali dentro a vida eterna. Aqui dentro a vida eterna para nós. Para cada homem. Aí quando ele fala para cada homem, é para cada um de nós. Para cada mulher. Que ousasse colocar a sua confiança nisto e crer. Aonde você tem colocado a sua confiança? É nesta palavra? Então o céu te espera. Então quer dizer que você tem visão espiritual. Você quer compreender o que é fé? Quantos escutaram os hinos aqui hoje? Levante a mão. Quem teve a audição para escutar o hino? Fé é dessa maneira. O mundo é surdo para a fé. Aí você joga para a visão. O mundo é cego, porque Deus ocultou de sábios entendido e nos revelou com esta visão espiritual. E ele disse, a palavra, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinai a Escritura. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Você quer ser guiado pelo Espírito Santo? A palavra de Deus é luz nessas trevas que vivemos. É a luz que segue o caminho, que nos leva a vitória, em vitória, em vitória, em vitória. Deus não prometeu o mar de rosa, mas vitória Ele te prometeu. Agora, antes que você possa ter uma vitória, tem que haver uma batalha. E eu creio que eu falo para pessoas, para irmãos, para anciãos que sabem isso na pele. Você tem tido vitória porque você tem tido batalhas. E você tem tido vitória, novamente podemos repetir, porque Cristo habita em nós. E se não houver batalhas, não há vitórias. Por isso deveríamos estar agradecidos pelas batalhas, pelos testes. E é Deus dando-nos oportunidade de termos vitórias. Oh, que coisa! Isso não nos faz sentir um pouquinho melhor agora? Que coisa! A batalha vem, alguém dizendo algo mal a seu respeito, a enfermidade vem em você, talvez Deus lhe dê essas aflições leves, Ele chama nossas aflições de leves, para que Ele possa curar-te, mostrar o seu favor a você, deixá-lo ver, deixá-lo ver. Você tem que ter visão espiritual, o que Ele quer dizer com isto, em cada oportunidade de obstáculo que Ele te dá na sua vida. A antiga história do pastor, que era contada lá em Jerusalém, nas Terras Santas, de um pastor que estava carregando uma ovelha, preste bem atenção nisso, e ele disse, a pessoa chegou no pastor e perguntou, por que você está carregando essa ovelhinha? Ele respondeu, ela está com a perna quebrada. Que maravilha, né? Pastor pegar você no colo, o bom pastor, Senhor Jesus Cristo, quando você quebrar a perna, Ele te falar, eu vou te carregar. Não é maravilhoso? Essa é uma maneira de nós vermos isto. Vamos adiante. Disse, como ela fez isso? Ela caiu de um rochedo íngreme? Ela caiu num buraco? Aí
o bom pastor responde: eu quebrei a perna da ovelha. Puxa, já ficou difícil de olhar, né? Que pastor mau. Ora, você é um pastor cruel, quebrar a perna dessa ovelha. Disse: não, eu amava. E disse: ela se desviava, eu não conseguia fazê-la obedecer, então quebrei a sua perna, para que eu pudesse dar-lhe atenção a mais, para que ela ficasse pertinho de mim. Não precisa falar mais nada. Vamos aplicando isso para a nossa vida. Para que ficasse pertinho de mim. Às vezes Deus tem que nos deixar sucumbir apenas um pouquinho na saúde, para nos dar um pouco mais de atenção, para nos colocar sobre o seu colo, para nos encher com o seu seio. Quando o médico diz que não pode nada ser feito, ele chega e te cura. O médico tem chegado até você falar que você não tem mais jeito. Deus tem a cura para você através desta visão espiritual. O problema chegou na sua cabeça, a depressão entrou em você, a dificuldade está grande, é porque você é um vencedor, você foi feito para romper dificuldades. Não se admire que Davi dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos dizer junto? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E com ele nos guia mansamente a águas tranquilas, e refrigera a sua alma, e faz dos nossos cálices transbordarem, e nos unge na presença dos nossos inimigos. Você já foi ungido na presença do seu inimigo? Você tem sido ungido na presença do inimigo? Você tem tido comunhão com a palavra na presença do inimigo? Satanás está ao seu derredor, mas ele bramando como um leão, mas Cristo é o leão da tribo de Judá. Ele habita dentro de você, no seu coração. Mexe com a alma eleita. Pode mexer na casa, pode mexer no tabernáculo, como nosso pastor pregou aqui em Eclesiastes. Pode mexer com os guardas da casa, a idade chega, a mão já treme. A janela do corpo da sua casa, olha a janela aqui, vai enfraquecendo as vistas. Pode, mas na alma ele não pode, porque na sua alma há uma vida eterna. Ele pode te cegar, mas você sempre terá uma visão espiritual da palavra. Apenas para testificar, até que seu cálice simplesmente transbordasse. Quão maravilhoso é ser ungido quando na presença do seu inimigo. Quão maravilhoso nós estamos sendo ungidos na presença do inimigo. E o inimigo vê que você é um revelado. O inimigo vê Deus através de você. A denominação não vê, o mundo não vê, mas quando chega na presença do diabo ele estremece, porque ele conhece, ele veio de lá, ele sabe. Ele sabe que você é um filho de Deus, que você é uma filha de Deus. Agora note, o profeta vem entrando numa aqui, eu não vou aprofundar neste assunto, mas preste bem atenção. Deus tomou o rei Nabucodonosor e fez dele um instrumento em sua mão. E ele se achou tanto, se achou rei sobre todos os reis, que Deus teve que mandar ele pastar. Teve que fazer crescer pelos, casco de animal, para ele ficar pastando, para mostrar que há um único Deus. Seus dedos com a garra de águia, e assim por diante. Deus teve que fazer isso, saber que era o verdadeiro rei. Depois da sua morte, Belsazar, seu neto, sucedeu. Então ele foi mais ímpio que Nabucodonosor, mesmo vendo, só que ele via pelo olho natural. Ele viu seu avô passando por tudo aquilo e ainda não foi suficiente, porque o olho espiritual não estava aberto. Tiveram uma enorme festa, eles chamaram todos os seus magistrados e todos os oficiais para uma grande farra. Enquanto eles estavam tendo esta farra, foram gritando, tomaram os vasos dos santos, os vasos de Deus, apenas para zombar de Deus, e beberam vinho para os seus deuses, um brinde nos vasos do Senhor. Agora é permitido que alguém vá até certa distância, porém há uma linha de separação entre a vida e a morte,
que nunca devem cruzar isso, está vendo? Você pode seguir sua pequena insensatez por um tempo, porém é melhor que você saber onde está a linha. O Senhor já o advertiu em alguma coisa? O profeta pergunta: o Senhor tem te advertido em alguma coisa? A todos nós, puxa a rédea da advertência. E agora chega, então é melhor você observar o que você está fazendo. E naquele festival todo, naquela noite, quando Deus puxou as rédeas para adverti-lo, e ele não quis dar atenção, quando Deus tentou falar com ele pelo olho espiritual, eles não quiseram prestar atenção, porque eles são cegos. Deus teve que fazer no olho natural. Como que ele fez? Quando deu um brinde ao Deus deles, então veio uma mão do céu, escreveu na parede: Mene Tekel Ufarsim, significa: pesado foste na balança e foste achado em falta. Ninguém pode interpretar isto, por quê? Porque eram pessoas que não tinham uma visão espiritual. Eles não podiam interpretar, nem mesmo a mão do anjo escrevendo na sua face, eles não podiam ver que era aquilo. Ah, irmão, e havia um homem ali que tinha um dom de interpretação, Daniel. Deste modo, ele vem a interpretar e diz ao rei o que aconteceria. E ali Deus destruiu aquela nação. Enquanto Daniel estava ali, ele tinha grandes visões, escreveu a respeito delas. Para esta grande consolação que temos hoje, sabemos e colocamos em ordem o fim do reino gentil. Note com perfeito, apenas compreenda bem agora. Ele havia visto primeiro a imagem do pé no campo, quando ele interpretou o sonho do rei. Ele era um homem espiritual, ele tinha sonhos, tinha visões, interpretava sonhos. Deus estava com ele e todos sabiam disto. E quando ele teve a visão, a cabeça de ouro, o peito de prata, você vai notando que cada vez vai ficando mais duro. Começou mais maleável com Nabucodonosor. O ouro é mais maleável, a prata já vai endurecendo mais, e as coxas de latão e os pés de ferro. Note, cada reino se tornava um pouco mais duro. Cada reino estava mais cego do que o outro. Note então, no meio de tudo isso, Daniel contemplou a imagem, até a pedra ser fendida na montanha, que foi cortada sem mãos. Ela rolou contra a imagem e quebrou, e a fez como trigo na eira do verão, e os ventos afastavam, e a pedra desceu, formando uma grande montanha que cobria toda a terra e o mar. E isto era a vinda do Senhor Jesus Cristo, o qual está agora próxima. Ele segue adiante. Quando ele estava junto a um rio um dia, e ele entrou numa transe e teve uma visão, muitos daqueles que estavam com ele, e eles não tiveram a visão, pois foi dada somente a Daniel. A visão espiritual é só dada para o cristão. Se alguém pode ficar próximo a você, leve isso para você, e ver coisas que você não pode ver, para salvar a sua vida, isso é correto. Alguém disse: eu não creio nisto, eu nunca vi nada, porque não era para ver, não era para você ver. Aqueles que iam com Paulo, quando ele foi derrubado em seu cavalo, teve que cair por terra e espojar, como estava por terra. Nenhum deles viu ou ouviu aquela voz, ou teve aquela visão. Note onde isso vai nos levar, irmãos. Nenhum deles viu a estrela que cruzou cada observatório nos dias, a não ser os magos. Ninguém viu o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, a não ser quem tinha visão espiritual através da primeira Bíblia, os astros. Aquela mesma luz, em 1909, pairou lá nas montanhas de Indiana. Vamos chegar lá. Veja Datã. Quando Elias estava em Datã. Você está sobre Elias hoje?
E eles estavam rodeados. Eles estavam rodeados pelos forasteiros que viviam. O exército sírio procurava Elias, o profeta. Depois, quando eles começaram a verificar que todas as vezes que os sírios vinham até Israel, note, irmão, todas as vezes que os sírios vinham até Israel para guerrear, os israelitas preparavam uma emboscada. Toda vez que o diabo vem te atormentar, através da mensagem de Elias, através desta visão espiritual, nós podemos contra-atacar. É um homem que tinha um pouco de espiritualidade, porque o rei da Síria convocou todos e disse: quem é por nós? E quem é por Israel? Deve ter um espião em nosso meio, porque toda vez que vamos atacar esse povo, eles já sabem. Eles sabem o local, eles sabem a hora, eles sabem como nos ganhar. Quem é por Israel? Quem é por nós? E um homem que tinha um pouco de espiritualidade. Aí Salomão diz que só o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Ele tinha um pouquinho de visão espiritual. E ele disse: não, meu pai, porém é um profeta Elias, pois ele sabe em seu quarto o que vais fazer a seguir. Deus te deu esta condição, Deus nos deu esta condição de sabermos cada cilada do inimigo. Deus te deu esta visão espiritual, que te fará levar até o dia da nossa perfeição. Oh, quando os poderosos atômicos começarem a estremecer, eu estou feliz que a palavra de Deus tem nos dito aonde correr. Quando este mundo que está no estupinho para explodir uma guerra, quando isso começar, nós estamos felizes porque nós temos um lugar para correr. Aonde é este lugar? Para a rocha, Cristo Jesus. Nenhuma esperança há fora desta palavra. Deus te fez ver, Deus te deu esta visão espiritual. Pare de olhar o seu irmão com a visão carnal. Pare de olhar para você mesmo com a visão carnal. Olhe para a sua alma. Olhe para o que Cristo fez no Calvário. Deus te predestinou para vencer, para ver, para ter visão de águia. Cada homem nela está salvo e seguro. Nada pode feri-lo. Nem uma bomba atômica, nem um cobalto, nada mais pode tocar no protegido de Deus. Você é um protegido de Deus. Nada pode te tocar. Satanás pode te esbofetear, mas ele não toca na sua alma, porque ali é morada de Deus. Seguros, ancorados, vocês estão seguros e ancorados? Que maravilha, esperança que temos em Cristo Jesus. Nossa esperança é em Cristo Jesus. Note que havia um homem com ele, seu servo, rapaz espiritual. Vamos nos colocar no meio desse rapaz. Um rapazinho tão espiritual. E ele derramava água nas mãos do profeta. No pastor Frank hoje pregando, ele falou assim, ó, o profeta veio e plantou. Nós estamos regando. A visão espiritual nos faz regar aquilo que Elias deixou plantado para nós. Tinha aquele pequeno jovem, um servo rapaz, que derramava água no profeta, nas suas mãos. Grande posição ele tinha. Você tem essa grande posição de crer, de ter esta visão aberta por Elias? Oh, glória a Deus! Porém, quando ele viu o exército sírio, quando os problemas chegou para ele, ele não queria acreditar que Deus havia uma providência. Ele começou a olhar pelos seus olhos carnais, completamente de volta de Datã. Tinha tudo encurralado. Ele disse: meu pai, olhe lá, que grande número. Talvez você chegou nessa noite, que grande número de dificuldade tem te assolado. Grande número de problema tem chegado até a sua mente, até o seu lar. Você acha que o diabo fez, tomou conta, rodeou toda a sua casa, toda a sua alma, toda a sua mente. Mas Deus mandou Elias para você ver o sobrenatural.
você verá anjos, carruagens de fogo ao seu favor. Porém Elias disse: mais do que estão conosco, do que estão com eles. Irmão, há mais que estão conosco, com esta igreja de Campo Grande, com este companheirismo, com este ministério, do que está no mundo. Há mais com você, mãe, há mais com você, pai, é a mais. Agora você pode imaginar como aquele profeta, ou aquele Geazi se sentiu, o servo. Ele olhou para ele e disse: ora, eu não vejo ninguém. Às vezes nós estamos desta maneira, eu não estou vendo ninguém. A palavra diz que nós podemos todas as coisas naquele que me fortalece, mas a porta está fechada. Ative esse olhar espiritual. Então logo Deus fez. E o Elias disse nessa sétima era para nós: Deus, abre os olhos desta igreja, abre os olhos deste ministério, abre os olhos deste Brasil, abre os olhos deste mundo, abre o olho desse ancião, desse jovem. Então logo Deus fez isto. Aqui está, entenda isto: quando Deus abriu a visão espiritual, na volta toda ali, o profeta estava carruagens de fogo, anjos de fogo. Ora, ele viu carruagem, sobrepujavam o número do exército sírio. Há mais em nosso favor, há mais em seu favor nesta noite. Aos milhares, a montanha estava pegando fogo, o anjo do Senhor estava com ele, anjos de fogo, cavalos de fogo. Nesta noite tem anjo, tem carruagem de fogo ao nosso favor. Você crê nisto? Você crê nisto? Então você pode todas as coisas, porque Ele te fortalece. Dá glória a Deus pela visão espiritual. Vamos continuar. Você vai ver onde isso vai encaixar tudo. E a Bíblia diz: o anjo de Deus se acampa ao redor daqueles que o temem. Você teme a Deus? Do mesmo modo é hoje à noite. Se o profeta falou naquele dia pregando esta mensagem, nós podemos afirmar: no mesmo modo é hoje aqui em Campo Grande, neste tabernáculo. Do mesmo modo, eu me pergunto: o que aconteceria se um homem aqui hoje à noite tivesse o poder de atingir seus olhos e dizer: olhe, encontra-se em volta deste tabernáculo hoje à noite, você seria membro daqui? É muito fácil se Deus abrisse o olhar para todo mundo ver, o olhar natural. Mas nós fomos abertos um olhar espiritual, que muitas vezes não precisamos ver nuvem, não precisamos ver visão, mas nós sentimos e cremos na presença do Deus vivo. Observe, às vezes você não pode ver isso com seus olhos naturais, porém você pode sentir o impulso disto. A palavra te impulsiona a seguir. Da onde vem isto? É o sobrenatural a qual Deus te deu a visão. Um certo dia, nesta mensagem, como o anjo veio a mim, o profeta estava com seus primos num parque de diversão. Eles eram adolescentes. E ele estava andando ali, e o seu olho espiritual ainda estava fechado, pois seu nascimento foi visto como uma luz às 5 horas da manhã. Ele ouvia a voz, o anjo do Senhor apareceu para ele, e quando a sua mãe, a sua família procurou as denominações, eles falaram que era para fugir daquilo, que era o diabo. O olhar carnal da denominação chamou de diabo aquilo que era o anjo do Senhor. E ele estava andando ali, quando de repente uma moça de aproximadamente 23 anos, falou: moço, rapaz, venha cá. E o profeta chega a falar aqui na mensagem, parágrafo 166, 162 em diante.
Eu achei que ela queria uma água, uma Coca-Cola ou algo assim. E eu virei, é comigo? E ela falou, é com você, rapaz. Vem cá. Ela disse, ei, você sabia que há uma luz que lhe segue? Ô irmão, há uma luz que nos segue. Ainda que o mundo não possa ver, mas você sente a presença de Deus. Você sabia? E eu disse, o que a senhora quer dizer? Ela disse, pois você nasceu debaixo de um certo sinal. Há uma luz que lhe segue. Você nasceu para um chamado divino. E eu disse, saia de perto de mim, mulher. O profeta estava ainda com a visão natural, irmão. Tudo indicava para ele fugir, que era do diabo. E um certo dia, enquanto eu era guarda florestal, bem mais velho, eu estava subindo do ônibus. E eu subi do ônibus e sempre parecia estar sujeito a espíritos. Olha, eu estava ali de pé, e atrás de mim havia um marinheiro, eu estava indo patrulhar, estava indo à floresta de Renville, estava no ônibus, eu continuava sentindo algo estranho, o cristão sente algo estranho, olhei para todos os lados ali dentro, e ali estava uma mulher pesada, grandalhona, sentada ali, bem vestida, e ela disse, como vai o senhor? Eu disse, como vai a senhora? Pensei que fosse simplesmente uma mulher, sabe, conversando, assim, simples. E ela disse, eu gostaria de falar com o senhor um minuto. E eu disse, sim senhora, e me virei. Ela disse, o senhor sabia que o senhor nasceu sobre um sinal? Olha, novamente, uma outra pessoa que não tinha nada a ver com a religião. Mais uma pessoa, primeiro uma cartomante, agora uma astróloga. Chegou nele e falou, sabia que você tem uma luz que paira sobre você? E eu disse, sim senhora, eu me virei. Ela disse, sabia que você nasceu sob o sinal? Pensei, outra daquelas mulheres estranhas, está me perseguindo? Ei, quando a pessoa está com os olhos fechados, só está no olhar da carne. Assim eu simplesmente olhei para fora, fiz de conta que nem estava ouvindo-a. E ela disse, eu poderia falar com o senhor um minuto? A mulher insistiu novamente, eu simplesmente continuei. Não façam assim, o profeta fala. Eu simplesmente continuei olhando para frente, isso não é modo de um cavaleiro. E ela disse, eu gostaria de falar com o senhor apenas um minuto. E eu simplesmente continuei olhando para frente e não dava atenção. E ela logo pensei, creio que ver se ela diz como o resto das outras. Virei e pensei, que coisa, isso me fazia tremer. O profeta passava mal, eu sei, porque não gostava de pensar nisto. O mundo tinha falado que era o diabo. E ela disse, talvez seja melhor que eu me explique. Eu sou uma astróloga. E eu disse, pensei que a senhora fosse algo assim. Ela disse, eu estou indo para Chicago ver o filho meu que é ministro batista. E eu disse, sim senhora. E ela disse, alguém já disse ao senhor que o senhor nasceu debaixo de um sinal? Alguém já disse para você que você nasceu debaixo de um sinal? Eu disse, não senhora. Agora eu menti para ela. Veja, só queria ver o que ela ia dizer. E ela disse, eu disse, não senhora, nunca ouvi falar. E ela disse, ministro, os ministros nunca disseram para o senhor? A denominação não pode ver profeta. Os ministros nunca puderam ver que aquilo era Deus. E eu disse, eu não tenho nada a ver com ministros, profeta não tinha ainda. E ela disse, e eu disse, e ela disse, se eu lhe dizer exatamente quando o senhor nasceu, o senhor acreditará em mim? Mudou a conversa, né? Se eu falar para você exatamente o dia que você nasceu, você acreditará em mim? E o profeta, não senhora. Não é fácil não, irmão. Um homem de Deus, ele resiste até se entregar. Oh, glória a Deus. E eu disse, não senhora. E ela disse, pois eu posso te dizer quando você nasceu. Eu disse, não creio. E ela disse, o senhor nasceu dia 6 de abril de 1909 às 5 horas da manhã, debaixo de um sinal. O profeta virou para trás e esse marinheiro aqui, que dia que ele nasceu? Ela disse, não posso falar. O mundo não pode falar, o diabo não pode saber nada, mas quando ele chega na presença de um filho de Deus, ele vê esta luz. E disse, por quê?
Por que a senhora sabe? Disse, olhe, Senhor. Ela disse, quando ela começou a falar sobre astronomia agora, a cada tantos anos, isso, aquilo, quando as estrelas da manhã veio, o qual girou os magos a Jesus Cristo, e me esquivei. Você sabe? Disse, pois eu não sei nada sobre religião. O profeta respondeu de novo que não sabia nada. E eu disse, E ela disse, pois, o que eram magos? Ela olhou para ele e falou, você sabe o que eram os magos? E ele disse, a mesma coisa que eu sou, ela disse, astróloga, contempladoras dos astros, chamam-se. E ela disse, o senhor sabe, antes que Deus faça qualquer coisa na terra, Ele sempre declara no céu. Irmão, isso nos deixa alegre. Glória a Deus, eu não quero pregar, eu só quero ler. Ela disse, pois, ele me chamou o nome de 2 estrelas, e ela falou o nome de 3 estrelas. Eles cruzaram seu percurso, se juntaram, se fizeram, e disse, houve 3 magos que vieram conhecer o Senhor Jesus, um da linhagem de Cão, o outro de Sem, e o outro de Jafé. Olha como é que a Escritura vai nos atentar para isso. Toda a linhagem da humanidade, tudo que desceu da arca saiu de Cão, de Sem e de Jafé. Os 3 magos que foram visitar o nascimento da manjedoura de Jesus Cristo, foi esses 3 magos, dessas 3 linhagens, contemplando a primeira Bíblia, que é os astros. Eles cruzaram seus cursos e se juntaram e fizeram, disse, houve 3 magos que vieram conhecer o Senhor Jesus Cristo. Aí ela repete, linhagem de Cão, um de Sem e outro de Jafé. Quando eles se encontraram em Belém, as 3 estrelas das quais eles eram, cada um representando uma estrela, cada pessoa na terra disse, cada pessoa na terra tem a ver com as estrelas, disse, pergunte esse marinheiro, aí se a lua sai e o planeta sai, o céu sai, se a maré não acompanha. Olha a segunda Bíblia, acompanhando a primeira. Quando os astros se movem, o mar recua, a maré está alta, a maré está baixa. Olha a palavra de Deus pregando para nós que temos visão espiritual. E eu disse, não tenho que lhe perguntar isto, eu sei disto. Aí o profeta já estava bem, quase explodindo, né? E ela disse, pois seu nascimento tem a ver com as estrelas lá em cima. Eu disse, pois isso eu não sei. E ela disse, agora esses 3 magos vieram e disse, quando aquelas estrelas, quando elas viram em direção diferente, se encontraram em Belém, e diz que descobriram e consultaram, e uma era da linhagem de Cão, de Sem, de Jafé, 3 filhos de Noé, e ela disse, então eles vieram adorar o Senhor Jesus Cristo, e disse, quando partiram, eles trouxeram dádivas e colocaram para ele, e disse, Jesus Cristo disse em seu ministério, que quando o Evangelho, olha o que nós ouvimos hoje pela manhã, que quando o Evangelho tiver sido pregado a todo mundo, ao povo de Cão, de Sem e de Jafé, aos confins da terra, pregado na América, pregado na América do Sul, pregado na Europa, todos unidos por esta visão espiritual, até os confins da terra. Você é agradecido por ver isto? Isto é só profeta para nos mostrar, irmãos. Oh, que semana abençoada! Eu não sabia o que pregar, não esperava nem pregar. Até mesmo na sexta-feira santa que eles dizem, quando eu cheguei aqui eu comecei a ver aquela entrada das estrelas, os 3 magos indo ao encontro de Jesus, e eu já estava com essa mensagem. É a confirmação. O pastor Valtair pegando sobre Bíblia, Monside nos atentando para olhar para Jerusalém. A hora que nós estamos vivendo, olhe para Jerusalém. A profecia da grande Jezabel, que os 2 cães lamberá o seu sangue. Olha aí a Venezuela. Quem que desceu lá? Qual que foi os 2 aviões militares que desceram e colocaram militares lá dentro da Venezuela? Israel apoiou o impeachment do homem para tirar aquele ditador. Os Estados Unidos apoiou, o Brasil apoiou, a Rússia e a China estão lá, do mesmo lado. Irmão, Deus nos revelou isto.
Isso é visão espiritual, a qual o sentido da mente não pode ver, mas o sentido da alma vê e crê e confirma. Tudo se repetindo, como o nosso pastor fala diretamente para nós. Uma roda girando, o mundo pegando um curso. Preste bem atenção, a roda girando, a outra ao contrário. Esse é o eleito. Enquanto todos estão indo ao sentido da onda, ao sentido da onde está levando o rio para o buraco, nós estamos remando. Reme mais um pouquinho, reme mais um pouquinho, suporte mais um pouquinho, ore mais um pouquinho, creia mais um pouquinho, irmão. Faça uso do que Deus nos deu. A hora é chegada, é cumprimento de escritura. Eu vos preparei lugar. Bendito é aqueles que não viram, mas creram. Você é bem-aventurado, você crê. Você permanece, você luta, você sofre, você chora, mas Deus te estabiliza. Você está na rocha que é Cristo. Ah, Satanás, isso! Morte, onde está a sua vitória? Inferno! Quem pode fazer frente ao Filho, à Filha de Deus? Quem pode fazer frente ao ministério de Deus neste mundo? Quem pode fazer frente a um tabernáculo da rua Calil-Nabã? Quem pode? Um dia era um lamaçal. Deus predestinou, no Deus visão espiritual, para estar onde estamos. Hora de perfeição, hora de acabamento, e Deus tem colocado peças. Conscientize que você é uma peça na mão de Deus. Você não vai caber em outro lugar, a não ser onde você encaixa. Você tem que ter convicção que você tem visão espiritual, para saber conter o seu velho eu, para saber obedecer a Deus, para agradecer. Temos nós mais motivo para agradecer do que pedir ou não temos? Então diga, graças a Deus. Fale boas coisas. Quando você diz graças a Deus, você chama o céu em seu favor. Oh, glória a Deus. Dá vontade de bater asas. Dá vontade de ir embora para a Nova Jerusalém. Deus, o Senhor é tão bom conosco. O Senhor deixou tantos exemplos de mártires. Quantos almejaram viver na nossa hora, na nossa era. Mas o Senhor nos permitiu, ainda com um gostinho melhor ainda, os últimos serão. Oh, glória a Deus! Eles se separaram. Eles nunca estiveram na terra desde aquele tempo, que se saiba. Mas disse, cada tantas e centenas de anos, preste atenção no que você não deixou passar, no que Deus te deu a visão espiritual, a cada centenas de anos. Esse fenômeno sobrenatural cruza o seu ciclo desse jeito. Se acontecer que haja aqui um astrólogo, o profeta fala, e ele vai confirmar. Isso a ciência comprova. Eles se cruzam assim e disse, em comemoração. Eles se cruzam assim, em comemoração. A maior dádiva, irmão, nós temos a maior dádiva que já foi dada à humanidade. Quando Deus deu o seu Filho, quando esses planetas se cruzarem outra vez, Ele envia uma dádiva da terra. Lá em 1909, 6 de abril, Deus nos deu o profeta Elias, o precursor da segunda vinda de Cristo. Isso é uma dádiva para você. Isso é visão espiritual. Como não ser feliz com isto? Pois então disse, Senhora, em primeiro lugar eu não creio em nada disso. O profeta ainda estava começando a abrir seus olhos espirituais. Ele diz para ela, eu não creio em nada disso. E cada vez que eu chegava perto deles, agora o profeta vai mostrar o porquê que esse povo vê.
um homem de Deus. Cada vez que eu chegava perto deles, era desse jeito. E eu pensei, por que esses diabos fazem isto? A denominação tinha falado que era diabo. A sua mãe pediu para ele afastar disto. Então os pregadores dizendo, isto é o diabo, filho, isso é o diabo. Eles me levaram a crer nisto. A visão carnal leva você a crer em coisas que não é de Deus. Então aquela noite lá em cima, quando o profeta encontrou com o anjo, quando ele se referiu a isto, eu lhe perguntei disso. Pois, por que é que todos os médiums, pessoas que mexem com espiritismo, outros assim, por que é que todos eles, esses endemoniados, sempre me dizem sobre isto? E os ministros, que são meus irmãos, que são meu companheiro, dizem que é espírito do mal. Você lembra da sexta-feira? O gadareno, quando o Senhor Jesus Cristo foi descendo naquela ilha? Enquanto todos falavam que aquele era Beuzebu, o gadareno olhou e falou assim, eis aí o Salvador, eis aí o Senhor Jesus Cristo. Aquele homem era endemoniado da mesma maneira, mas ele sabia que estava na presença de Deus. Deus chegou ali e os diabos pediram para ele. Nós assistimos na sexta-feira. Faça com que nós, uma legião, né? 2 legiões de diabo. Nem o diabo quer ir para o inferno, verdade. Nem o diabo quer ir para o inferno. Manda nós lá para aqueles porcos ali. E Jesus Cristo fez só assim, vai. Oh, glória a Deus, e aquele homem se rendeu para ele, a visão espiritual foi aberta, eu te seguirei em toda a minha vida. Ele falou, não filho, você já conheceu a luz, você já conheceu a palavra, volte para a sua casa, volte para a sua família, seja cristão, volte para a sua rotina sendo um cristão, sendo abençoado. Jesus me livrou das garras do inimigo, Jesus quebrou o cativeiro. Oh, glória a Deus, esse programa Fé para Vencer veio arrebentando. Sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. Deus te abriu esse olho espiritual para ver. Você é agradecido por isso, irmão? Quando o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo começou a acontecer, os ministros diziam, ele é Beuzebu, o diabo. Mas ele era o Filho de Deus. Às vezes o povo pode olhar para você, essa seita que você segue, isso é coisa do diabo. Ter aquela imagem daquele homem ali, seguidores de um homem, isso não é ser do diabo, isso é ser revelado. Ele era o Filho de Deus, o Santo de Israel. E veja Paulo e Barnabé, quando estavam lá pregando, os ministros diziam que eles estavam, viraram o mundo de ponta cabeça, que eram demônios. Mas uma adivinhazinha, aquela pequena adivinhazinha, oh glória a Deus, lá na rua reconheceu Paulo e Barnabé, eram homens de Deus, disse, eles são homens de Deus que nos dizem o caminho da vida. Você crê nisto? Você foi abençoado? Aleluia! Vamos cantar. Irmão Jean, por favor, vamos cantar este hino novamente. Você gosta do olhar de Jesus? Diga amém. O olhar de Jesus te traz paz. No olhar de Jesus eu sinto o amor. Você tem sentido o amor? É o olhar de Jesus em nosso favor. Glória a Deus, seu olhar é mais puro do que a linda flor. É por isso que você canta assim. No olhar de Jesus sinto paz. No olhar de Jesus sinto amor. Seu olhar é mais puro do que a linda flor. É por isso que eu canto assim, bem forte, só vocês. Pois um dia Cristo me amou
me amou, com seu meigo olhar, Ele me perdoou. É por isso que eu canto assim, no olhar de Jesus. Vejo luz, você é revelado, irmão. No olhar de Jesus, vejo a cruz, onde Ele morreu por mim, por você, onde Ele morreu para me libertar. É por isso que eu canto assim. O olhar de Jesus me faz chorar, pois um dia Cristo me amou, com seu meigo olhar, Ele me perdoou. É por isso que eu canto assim, com seu meigo olhar, Ele me perdoou. É por isso que eu canto assim. É para isso que nós vivemos, para o perdão do olhar de Jesus. Pobres, miseráveis, salvo pela uma graça de um homem mais perfeito que pisou nesta terra. Esse era Ele. E cabe a nós, nesses últimos dias, sermos imagem e semelhança do nosso Criador, como fomos feitos originalmente para sermos. Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. Graças a Deus. Feche os seus olhos, coloca a mão um sobre o outro. Foi o olhar, a visão de Deus que mostrou para Abel o verdadeiro sacrifício. Foi a visão de Deus que mostrou para Simeão que ele era Salvador. E você tem essa visão nesta era. Os profetas desejaram viver esta era que nós vivemos. E nós estamos aqui. Nós fomos programados para vencer as dificuldades, vencer os complexos, vencer a depressão desta era, a escuridão desta era, porque nós temos a visão espiritual. Senhor Jesus, nós levantamos nossas mãos agora, Senhor, crendo no anjo do Senhor ao lado de cada um aqui, o anjo da cura, com aquele olhar, Senhor, que atravessa todas as barreiras, atravessa as portas do hospital agora, onde está externada a mãe do irmão Brás, Senhor, e aquele olhar que atravessa os ossos, pela autoridade do Espírito Santo, pelo sangue derramado, o amor divino de Jesus Cristo. Nós oramos por esses pedidos, nós oramos por cada irmão aqui agora, Senhor. Seja libertado, ajudado pelo poder vivificador da palavra que sangrou no Calvário por você. A mensagem é para você. Você é um filho de Deus, a mensagem é para você. O anjo do pacto é para você. Usufrui desse recurso do sangue do Calvário, do amor divino agora, pelo poder vivificador. Nós oramos, Senhor,
pelo retorno do nosso pastor, de cada caravana, cada ministro do Senhor, seja guardado pelo anjo do Senhor nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Vamos colocar de pé. Quarta-feira, programação normal aqui, já com a presença do pastor Edir Sérgio do Carmo. Vamos ser abençoados mais uma vez, como fomos hoje, né? Estamos sendo purificados pela verdade, pela palavra, pela obediência da palavra de Deus. Amém? Então seja abençoado. Dá um abraço assim, fraternal. Amém? E Deus abençoe a todos.